Bom dia. Estamos nesta manhã reunidos na graça de Deus para prestar ao Senhor um culto. Eu convido os amados irmãos para dar início a esse culto, abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo 24. Livro dos Salmos, capítulo 24. Versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, aqueles que podem. Nós louvaremos ao Senhor juntos. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu. Depois subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Ele é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder. Igreja, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais,
Vamos ao voto da nossa fé e da nossa confiança. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos fazer uma oração de invocação, irmãos? Feche seus olhos e leve ainda mais o seu pensamento ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus poderoso, Deus sublime, Deus infinito em poder, em graça, em misericórdia. O Senhor que é nosso amado e querido Pai em Cristo Jesus, que nos escolheu ainda antes da fundação do mundo para que fôssemos seus. O Senhor que criou todas as coisas pelo poder da Tua palavra e por intermédio da qual tudo que existe, as coisas visíveis e invisíveis, vieram a ser. Deus, nós estamos reunidos nesta manhã em obediência à Tua palavra santa e poderosa, em obediência, Senhor, à Tua vontade, atendendo, Senhor, positivamente à convocação do Senhor para poder prestar culto a Ti, ó Deus. Senhor, nós queremos Te entregar nesta manhã um serviço agradável. Nós queremos Te entregar nesta manhã, Senhor, tudo que temos e tudo que somos, porque tudo isso provém do Senhor, ó Deus. O nosso ser, o nosso físico, o nosso espírito, o nosso entendimento, o nosso querer, tudo provém do Senhor. E é para a Tua glória, é para a Tua honra que nós aqui estamos, Senhor. Deus, é para poder glorificar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Receba, Senhor, este culto como uma oferta agradável a Ti. Receba, Senhor, as nossas orações, os nossos louvores. Receba, Senhor, a nossa vida diante do Teu trono sagrado. Que nós possamos ser achados diante do Senhor em fidelidade. Senhor, que tudo que vier a ser falado aqui seja a Tua palavra. Que tudo que vier a ser feito neste culto seja conduzido e dirigido pelo Teu Espírito Santo. Receba, Senhor, as nossas vidas, receba, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, receba, Senhor, todo o nosso ser diante da Tua presença, diante do Teu santo trono. Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estar aqui reunidos nesta manhã para Te prestar esse culto e oramos ao Senhor, pedindo, Deus, a Tua graça sobre nós. Em o nome do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Pode se assentar, irmãos. Nós vamos passar já ao estudo do Catecismo. Nós estamos reiniciando, né? Nós tivemos no domingo passado, nós começamos a estudar a primeira parte do Catecismo. O Dia do Senhor 1 é um prólogo, uma introdução, não é? Na semana passada nós estudamos, nós analisamos o Dia do Senhor 2, a primeira parte do Catecismo que começa a falar dos nossos pecados e miséria. Eu vou ler novamente com os irmãos, só ler a pergunta e resposta 3, 4 e 5. E aí nós vamos dar continuidade agora no Dia do Senhor 3, porque ela continua o assunto. Dia do Senhor 2, pergunta e resposta 3. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Resposta: pela lei de Deus. Pergunta e resposta 4. O que a lei de Deus exige de nós? Resposta: aquilo que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, 37 e 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo,
semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pergunta e resposta 5. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Não. Por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então nós estudamos isso na semana passada e agora nós entramos no dia do Senhor 3. Pergunta 6. Então, Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Resposta: não. Pelo contrário, Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Se nós somos assim tão maus e pecadores, inclinados a odiar a Deus e ao nosso próximo, como que é isso, né? Nós sabemos que Deus criou o homem bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Agora Gênesis 1, um pouquinho para trás, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Irmãos, a natureza original do homem, de acordo com o que nós estamos vendo aqui no Catecismo, de acordo com o que nós acabamos de ler aqui no livro do Gênesis, no relato da criação, é que Deus criou o homem bom. Deus criou o homem à sua própria imagem. Isso significa que a humanidade, ela foi originalmente criada com uma natureza moralmente boa. A natureza moral da humanidade, do homem, ela é boa. Essa natureza, ela refletia a santidade e a justiça de Deus. A criação do homem à imagem de Deus implica que o ser humano, ele possui racionalidade, moralidade, e ele possui a capacidade de se relacionar com Deus. Características que refletem a natureza do próprio Deus. Agostinho, um dos grandes teólogos da igreja primitiva, ele compartilhava essa visão e ele argumentava dizendo que o entendimento que nós temos, Adão e Eva, eles foram criados com a capacidade de escolher o bem. Eles eram dotados no Éden do livre-arbítrio. Eles tinham essa capacidade, esse poder de escolha. E essa imagem de Deus em nós, ela incluía a condição e a capacidade de conhecer a Deus de fato, de amar a Deus de todo o coração, de viver em comunhão eterna com Deus. Deus, quando Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele comunica alguns dos seus atributos com o homem. Alguns desses atributos são comunicados à humanidade. Nós podemos citar, por exemplo, a santidade. A criação do homem em verdadeira justiça e santidade reflete o atributo da santidade de Deus. Deus, ele é absolutamente santo, o que significa que ele é separado do pecado, não se comunica de forma alguma e de toda a impureza, né? Deus criou o homem num estado de retidão moral, num estado de pureza absoluta, refletindo a sua própria natureza santa. Então a natureza do homem, ela refletia essa santidade de Deus. Isso implicava que o homem, então, ele era incapaz de pecar naquele estado original, pois o pecado é contrário à santidade de Deus. Nós vamos entender daqui a pouquinho como que se deu isso. O outro atributo que Deus comunica nesse momento com o homem é o amor.
o propósito do homem ter sido criado para conhecer a Deus e amar a Deus de todo o coração está relacionado ao atributo do amor de Deus. Deus, ele é amor, como nós lemos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. E ele criou o homem com a capacidade de amar e de ser amado. O relacionamento íntimo entre Deus e o homem, onde o homem ama a Deus e Deus ama o homem. É uma expressão desse atributo de Deus. Outro atributo que o Senhor nos comunica na criação é a comunhão. A criação do homem para viver em comunhão eterna com Deus reflete o desejo de Deus de compartilhar a sua presença com a humanidade. Deus, ele é uma trindade, nós entendemos que ele é uma comunhão de si mesmo, em amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. E essa comunhão, ele criou o homem para participar desta comunhão. A intenção era que o homem vivesse em perfeita harmonia, em perfeita comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós podemos citar também a glorificação, né? Que a resposta do número 6 aqui, ela também menciona que o homem foi criado para louvar e glorificar a Deus. Isso está relacionado ao atributo da glória de Deus. Deus, ele é infinitamente glorioso e ele criou o homem para que o homem reconhecesse e celebrasse e refletisse a sua glória. A adoração e a glorificação de Deus são um propósito fundamental na vida humana. Já viu pessoas que vivem uma vida inteira assim, com aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de que está faltando algo para completar a sua vida? A pessoa pode ter tudo possível desse mundo, sempre vai faltar alguma coisa. Porque o propósito do homem na criação foi que a glorificação e adoração a Deus. Então, se o homem não está vivendo uma vida de glorificação, de adoração ao Senhor Deus, ele não está completo, não está cumprindo o seu propósito da criação. Portanto, irmãos, nessa pequena introdução da pergunta e da resposta 6, nós podemos destacar a intenção de Deus ao criar o homem. O homem foi criado, destinado a refletir a santidade, experimentar o amor, desfrutar da comunhão e render glória a Deus. Esse é o propósito, a intenção de Deus na criação do homem. Esse entendimento ressalta a profunda relação entre o Criador e a sua criação. E nós podemos começar a entender a importância de restaurar esta relação através da redenção em Cristo, após a queda da humanidade no pecado. A pergunta 7, ela vai complementar dizendo assim: de onde vem então a natureza corrompida do homem? O homem foi criado bom, com todo esse propósito, separado do pecado, em santidade. A resposta é a seguinte: essa natureza corrompida, ela veio da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Pois ali, a nossa natureza tornou-se de tal modo corrupta, que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Aqui, essa questão, ela aborda, essa pergunta e essa resposta, elas abordam uma questão fundamental: a origem da natureza corrompida da humanidade. Essa natureza corrompida, irmãos, ela é identificada como resultado da queda e desobediência dos nossos pais, primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro, na carta aos Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nesse versículo, o apóstolo Paulo explora a conexão entre o pecado de Adão e essa condição pecaminosa da humanidade. Paulo afirma que o pecado entrou no mundo por meio de um único homem,
Adão. E que a morte espiritual, então, ela passou também a todos os seres humanos, porque todos, de alguma forma, pecaram. A ênfase aqui é que o pecado original de Adão afetou toda a raça humana, transmitindo a todos os seus descendentes uma natureza corrompida. Aquela natureza que foi criada boa e perfeita, ela se corrompe pelo pecado, pela ação deliberada do homem. Lembre-se, o homem, ele poderia escolher entre o bem, ele poderia escolher fazer o bem. Ele escolhe a desobediência, ele escolhe desobedecer a Deus, ele escolhe não dar atenção, ouvidos ao que Deus havia ordenado expressamente a ele. Não era um conselho, era uma ordem: daquele fruto não comerás. No dia em que comer, certamente morrerás. Ele deliberadamente ele escolhe não obedecer a Deus. Essa desobediência corrompe a sua natureza, que era perfeita, e traz à morte toda a consequência que nós conhecemos, e transmite isso a toda a sua descendência. Então, transmite isso a toda a raça humana, né? Essa natureza pecaminosa, caída. João capítulo 3, versículo 6 diz assim, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Esse versículo dito por Jesus, essa palavra dita por Jesus durante o seu diálogo com Nicodemos, ele destaca a natureza dupla da humanidade, né? O nascimento da carne se refere ao nascimento natural de seres humanos que ocorre com uma natureza pecaminosa herdada de Adão. E aqui Jesus contrasta isso com o nascimento do Espírito, que mostra a transformação espiritual que ocorre quando alguém se torna um seguidor de Cristo, sendo regenerado e recebendo uma nova natureza espiritual. Portanto, irmãos, Romanos 5,12 enfatiza a origem do pecado na humanidade através de Adão. E aqui em João nós vamos ver que esse versículo destaca essa dualidade da natureza humana, nascida da carne, em pecado e necessitada de ser gerada novamente espiritualmente, né? No contexto aqui da pergunta e resposta 7 do Catecismo, esses versículos bíblicos, eles vão nos mostrar que essa natureza humana, como nós vimos aqui, ela não é uma condição eterna, essa natureza corrompida e caída. Ela pode ser transformada, né? Aquela queda resultante do pecado do homem, de Adão, ela necessita e ela é passível, ela é possível de uma transformação, que é o nascimento do Espírito, que é necessário para restaurar a comunhão com Deus, a comunhão do início, do propósito de Deus, né? Nós podemos compreender essa natureza corrompida do homem. Então, o homem nascido da carne, ele é descendente direto de Adão e Eva, com essa natureza corrompida, essa natureza caída, essa natureza manchada pelo pecado. E aí na pergunta 8 nós vamos ver o seguinte: se nós somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum, mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Resposta: sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Essa pergunta 8, ela está relacionada à doutrina da depravação total da humanidade, né? O homem, nós somos corruptos, nascemos, como vimos aqui, nascidos da carne, somos manchados por essa natureza caída, corrompida, né? E o homem corrompido, o homem caído, com essa natureza manchada, ele não é capaz de fazer o bem, porque o bem, ele provém de Deus, não provém de nós, né? Por isso que essa doutrina é chamada de depravação total da humanidade. A humanidade, ela é incapaz de fazer o bem, ela é incapaz de, por si só, se Deus não conceder isso ao homem, ele é incapaz de querer o bem, né? Todos os aspectos da natureza humana, eles estão corrompidos. Tudo aquilo que foi criado bom começou a se corromper no pecado. Na verdade, não começou, foi corrompido no pecado. Então, quando o homem desobedece a Deus, aqueles atributos que eram perfeitos, eles se corrompem dentro do homem. Então, o homem que era
que tinha esse atributo da comunhão com Deus, ele passa a não querer mais. Ele passa a fugir de Deus. Na sua mente pequena e limitada, ele acha que ele pode fugir de Deus. Ele foge da presença de Deus, ele não quer mais estar em comunhão com Deus. Ele tem medo, ele sente vergonha, ele se afasta de Deus. Aquele homem que foi criado em amor absoluto, com esse atributo de Deus, ele passa a desejar a morte do próprio irmão. Quando houve o primeiro homicídio, ele é capaz de matar o próximo. Aquele amor sublime já não existe mais. Todos aqueles aspectos comunicáveis de Deus se corromperam dentro do homem. Então já não há mais bondade no homem. O que há é uma visão distorcida, é uma visão deformada daquilo que era bom, daquilo que era perfeito, né? E agora nós precisamos de uma solução para isso. A solução é o que nós vimos em João capítulo 3, versículo 6. Jesus dizendo para Nicodemos: é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário essa transformação, né? A restauração dessa capacidade de escolher o bem e de resistir ao mal. Isso se dá pela graça de Deus, quando a graça de Deus salvífica, a fé salvífica gerada em nós pela graça de Deus, ela nos alcança, nós cremos, nós entendemos, nós passamos a ter os olhos abertos, nós vemos a palavra de Deus, nós andamos de acordo com a palavra de Deus, entendemos o sacrifício de Cristo, entendemos a obra da redenção, e aí nós passamos a, pela graça de Deus, por Deus, ter essa capacidade novamente restaurada. É somente através do novo nascimento. É somente através do Espírito Santo de Deus que o homem caído, depravado, ele pode escapar dessa condição. Somente através desse processo do novo nascimento, da conversão de fato, é que o homem ele pode se transformar novamente, né? Calvino ele argumentava que a vontade humana estava tão cativa ao pecado que a graça irresistível de Deus era necessária para que alguém pudesse ser convertido e se voltar para Deus. Se não fosse a graça, se a graça de Deus ela não fosse irresistível, ou seja, ao homem é impossível resistir à graça de Deus. A graça de Deus, quando ela é enviada a nós, não há ninguém que diga: ah, eu não quero. Ela é irresistível. Se não fosse irresistível, o homem era impossível. Ele não poderia se converter e se voltar para Deus novamente. Por isso que nós devemos tomar cuidado com aquele ensino errado que as pessoas, aquele entendimento errado que as pessoas dizem: ah, eu escolhi seguir a Jesus, eu aceitei Jesus. E nós até usamos às vezes essa expressão de uma forma errada, porque eu aceitei Jesus, mas nós mesmos, no estado que nós estávamos, irmãos, era impossível. Se a graça de Deus não fosse irresistível, nós não nos voltaríamos para Deus. Essa é a verdade de fato absoluta. Essas assertivas que nós acabamos de ver aqui, das perguntas, né, de 6, 7, 8, né, elas são fundamentais nesse momento, porque elas começam a nos dar esse entendimento, né, da condição humana, da sua queda, a queda daquele estado de graça que o homem foi criado, e a necessidade, né, irmãos, da regeneração divina, para que o homem ele possa ser redimido e reconciliado com Deus. Sem isso, sem essa compreensão, nós não vamos entender a doutrina bíblica, nós não vamos entender a graça de Deus. Então nós entendendo que fomos criados perfeitamente por Deus, mas pela desobediência deliberada do homem, quando ele diz: eu não quero, eu não aceito, eu vou desobedecer a Deus de fato, e deliberadamente desobedece a Deus, se corrompe, aquilo que era bom, aquele amor se corrompe, aquela comunhão se corrompe, tudo aquilo que era bom nele se corrompe, se deforma, se distorce, e aí é necessário a redenção.
mas nós temos um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso e que tinha um plano perfeito para nós, que passava naquela cruz. Eu quero convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 117, que nós só podemos, diante disso, render louvores e glórias ao nosso Deus. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20. Agora, tendo em mente essa questão da queda do homem, nós somos confrontados aqui com a santa lei de Deus. Que no dia do Senhor 2, nós aprendemos que é através dela que nós conhecemos o que é o pecado. Nós temos aprendido que a lei, ela não nos justifica de nenhuma forma. Ai de nós se fôssemos justificados pela lei, mas ela nos ensina de uma forma muito assertiva, de uma forma muito clara acerca do pecado, e nos mostra quão grande é o amor de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento,
nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Com a graça de Deus, nós entendemos que não há, irmãos, em nós, como nós vimos aqui, a nossa natureza carnal, original, corrompida, condições de seguir os preceitos da lei. Mas e a nossa natureza agora restaurada, depois do novo nascimento, vivendo em espírito? Nós somos capazes de seguir todos esses preceitos então, já que nós temos uma natureza renovada, transformada? Ainda não. Nós ainda não somos capazes, porque nós estamos em processo de renovação, é um processo constante. Nós corremos a carreira da fé, nós prosseguimos. Então nós vamos ser, por diversas vezes, confrontados com a lei de Deus. E quando eu falo diversas vezes, eu estou dizendo diversas vezes durante o dia, por exemplo, o mesmo dia. Nós vamos ser diversas vezes confrontados com a lei de Deus, confrontados com o nosso erro, com o nosso pecado, mas nós temos em Cristo um advogado, nós temos em Cristo um amigo fiel, aquele que nos fez ser chamados de filhos de Deus novamente, para que nós possamos ser, através do seu sacrifício na cruz, justificados diante de Deus. Isso não significa, como alguns pensam, então, se nós temos essa salvação dada por Deus, nós podemos viver de qualquer forma e no final vamos ser salvos. Aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele tem a sua vida transformada e ele não deseja mais viver no pecado. Por isso é importante que nós mantenhamos a nossa vista à lei de Deus. Por isso que é importante que nós não nos afastemos da lei de Deus. Eu costumo dizer que em 30 anos frequentando uma igreja evangélica, eu posso dizer isso com absoluta certeza e tranquilidade. Em 30 anos frequentando uma igreja evangélica, eu jamais ouvi um sermão, uma pregação acerca da lei de Deus. Jamais, em 30 anos. A igreja evangélica brasileira e mundial, eu acredito, se afastou dos preceitos morais de Deus. Hoje em dia, eu estava lendo um texto ontem, estudando para o próximo sermão. Eu estava lendo um texto acerca da carta aos Hebreus, e o autor ele fala assim, na verdade a gente nem sabe se a carta aos Hebreus é realmente uma carta, porque ela tem uma estrutura mais de um sermão, né? Parece um sermão escrito ali por alguém, que também não é bem misterioso, porque não tem ali o autor da carta, né, do livro da carta aos Hebreus. Então nós tem algumas sugestões lá, mas enfim, ela vai confrontar ali as pessoas. O seu destinatário eram pessoas que conheciam a religião judaica antigamente, porque ele fala várias vezes, né, para que não retorne ali as práticas antigas e tudo mais. E a igreja hoje, a igreja evangélica tem se afastado da lei de Deus, ela tem voltado atrás para práticas antigas, ela tem adotado coisas que já haviam sido resolvidas há muitos séculos, né, pelos reformadores, abraçando novamente coisas absurdas e deixando a fé. E até o autor desse texto que eu estava lendo, ele diz assim que Jesus não seria um bom marqueteiro para as igrejas de hoje. Porque as igrejas de hoje, elas fazem de tudo para que as pessoas se sintam bem e aceitem, né? E venha para a igreja, você vai ser feliz, vem aqui conosco, né? Jesus, como marqueteiro de uma dessas igrejas, vai falar assim: venha para a nossa igreja. Você que está vendo o vídeo, venha para a nossa igreja. Você vai vir aqui conosco, vai caminhar conosco. Você possivelmente vai sofrer perseguições da sua família, dos seus familiares. Eles vão te abandonar, vão falar mal de você. No seu trabalho vão te perseguir. Alguns de vocês podem ser presos por estarem caminhando comigo, mas pode vir, venham para a nossa igreja. Você pode ser preso, pode ser amarrado, torturados, alguns podem ser mortos, né? Pode ser mortos da fio da espada. Imagina hoje uma igreja fazendo uma propaganda assim na rede social. Não é atrativo.
não é viável, né? Venha para a nossa igreja, você vai ser feliz, você vai ter tudo de bom. Você vai ter uma vida maravilhosa, sem percalços, sem dificuldades. Tudo isso porque a igreja evangélica tem se afastado das questões morais, da lei de Deus. Inventam pecados onde não existem pecados. E aquilo que deve ser observado, não observa. Aquilo que deve ser cuidado, não cuida. Coam um mosquito, mas deixam passar um camelo. Esse é o retrato da igreja hoje. Tudo porque tem se afastado cada vez mais dos preceitos morais de Deus, da santa lei e de uma forma geral e ampla da própria palavra de Deus, da sã doutrina, do evangelho de fato e de verdade. Mas nós não, irmãos. Nós seguimos com o nosso propósito firme de fidelidade a Deus. Por isso é importante que nós nos debrucemos sobre a lei, nós até decoremos a lei, né? E saibamos isso de cabeça, esteja vivo em nossa mente, no nosso coração o tempo todo, para que quando nós observarmos o pecado, nós possamos imediatamente dobrar os nossos joelhos e rogar ao Pai que nos ajude e que tenha de nós misericórdia, e assim viver uma vida de santidade diante de Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer uma oração de contrição. Nesse momento, se você observa, diante de tudo isso que nós vimos, situações que são necessárias, que sejam confessadas diante de Deus, é um momento oportuno. Feche seus olhos silenciosamente, peça a Deus, confesse, se porventura há algum pecado ainda não confessado, e peça ao Senhor misericórdia e graça. Senhor Deus amado e poderoso, nós estamos diante da Tua lei santa, diante da santa doutrina da Tua palavra, que nos mostra que, por natureza, nós somos falhos, mas fomos restaurados pelo Teu Espírito Santo. Deus, nós nascemos de novo. Nós somos novas criaturas. Nós tivemos a nossa mente transformada pelo Senhor. Por isso é incompatível para nós uma vida de pecado, uma vida de leviandade, uma vida de hipocrisia. Nós pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos ao Senhor misericórdia, Deus. Nós rogamos a Ti que nos conceda que o Teu Espírito Santo nos dê condições de vencer o pecado, nos dê condições de andar diante do Senhor em santidade, nos auxiliando através da Tua palavra, do entendimento, nos auxiliando em nossas orações, nos ensinando a orar. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos ensinar a viver uma vida piedosa, porque de nós mesmos nós nada podemos fazer, Senhor. Como Jesus disse aos discípulos, sem Ele, sem o nosso Senhor e Salvador, nós nada podemos fazer, ó Deus. Nós não somos capazes de absolutamente nada se não for pela Tua graça, pela Tua misericórdia, se não for com o auxílio das Tuas mãos poderosas, se não for por intermédio da orientação do Senhor através da Tua palavra. Nós nada podemos fazer, Senhor. Por isso pedimos ao Senhor perdão pelas vezes que ofendemos a Tua santidade. Pedimos perdão pelas vezes que com ações, com palavras, com pensamentos, transgredimos a Tua lei. E sabemos, ó Deus, que temos no Senhor, nós temos no Senhor, Deus, refúgio. Nós temos no Senhor descanso, porque Cristo é nosso advogado fiel e justo. E através do sacrifício dele nós somos justificados. Que nós possamos viver uma vida íntegra e reta, de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu querer, Senhor. Nós confiamos no Senhor
para nos dirigir em nossa caminhada. Como a ovelha confia no bom pastor e segue a sua orientação, nós queremos seguir o Senhor e estar guardados pelo Senhor, descansados debaixo das tuas asas poderosas. É o que nós te oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar a Deus o Salmo 121, agradecendo ao Senhor pela segurança que Ele nos dá na caminhada. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Amém. O Senhor é quem nos guarda em todo o tempo. Irmãos, nós vamos passar agora para o sermão. A autoria desse sermão, o autor desse sermão é o pastor Elisandro Rabelo, pastor da Igreja Reformada em Fortaleza. Convido os amados irmãos a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo 23. Salmo capítulo 23, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos. Deus amado, poderoso, Senhor, nós estamos agora diante, mais uma vez, da Tua santa palavra e rogamos ao Senhor, ó Deus, que nos dê graça, iluminando a nós o entendimento dado aos Teus servos, desta revelação que o Senhor deu ao salmista,
e que a tua voz ela prevaleça sobre todas as vozes, que não seja ouvida a voz do homem aqui, mas a voz do Senhor, ó Deus. Somente o Senhor tem a liberdade agora, e que o nosso coração receba essa palavra, como na parábola, aquele solo que recebeu a semente e estava preparado, estava fértil, e aquela semente produziu muitos frutos. Que essa palavra produza muito fruto em nossa vida. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler novamente, irmãos, o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão é vara. Algumas versões da Bíblia está dizendo a tua vara e o teu cajado. É a mesma coisa. Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, o Salmo 23, ele é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A grande maioria das pessoas no mundo inteiro, mundo que teve contato com a civilização cristã, civilização ocidental, maioria cristã, e até ouso dizer naquela parte do mundo que predomina outra religião, até entre crentes e descrentes, as pessoas conhecem o Salmo 23. É o Salmo do pastor. Quem não conhece as palavras, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Coloquei um E aqui que nós costumamos colocar, não tem aqui no texto. Certamente você já encontrou essas palavras ou todo o conteúdo desse salmo sendo citados em vários lugares. Adesivo em carro, né? Em para-choque de caminhão, estampa de camiseta. Eu me lembro de alguns quadros de parede que tinham essa escrita do salmo. Na casa da minha, acho que da minha avó, se não me engano, devia ter. Ou era de alguém na minha infância. O Salmo 23 também é muito conhecido por ser o salmo muito usado, muito lido em velórios também. Muitas pessoas conhecem e gostam das palavras do Salmo 23. É um dos salmos que as pessoas costumam manter a Bíblia aberta em casa, né? Ou é o Salmo 91 ou é o Salmo 23. Faz aquele rodízio, né? Uma semana 91, uma semana 23. Mas a questão que nós temos aqui, irmãos, é a seguinte. Todos que conhecem o Salmo do pastor, será que eles conhecem também o pastor do Salmo? Todos podem realmente confessar as palavras aqui deste Salmo? Será que todos podem dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Ou afirmar com confiança, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Será? Na realidade, quem que pode confessar estas palavras? O Salmo 23 é um cântico de confiança em Deus. São palavras proferidas por um crente que conhece e que confia no Senhor. O Salmo 23 é uma confissão de fé daquele crente que deposita a sua confiança no cuidado e na proteção de Deus. No Salmo 23, o salmista usou duas figuras para expressar a sua atitude de confiança em Deus. O salmista ele está mostrando aqui, e é um salmo de Davi, ele está demonstrando a sua confiança em Deus, como ele confiava em Deus. Ele usa duas figuras de linguagem.
para expressar essa atitude. Primeiro, ele usa a figura do pastor, que concede repouso, proteção, direção e consolo para o rebanho que está sob seus cuidados. Vamos ver novamente os versículo 1 até o versículo 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Em segundo lugar, ele vai usar a figura de um anfitrião, porque aqui depois no versículo 5 você vai ver que muda a ilustração que ele está fazendo. Ele está falando do pastor que guia as ovelhas, e agora ele passa para a figura de um anfitrião que recebe com honras um hóspede na sua casa, oferecendo-lhe um grande banquete e ungindo com óleo. Versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ambas as figuras, além de expressar a confiança do salmista, elas evidenciam o cuidado e a bondade de Deus para com aqueles que a Ele pertencem e nele confiam. Neste sermão nós vamos tratar, irmãos, especialmente do versículo 4, atentando para o cuidado de Deus conosco como nosso pastor. Nós podemos confessar com confiança as palavras do Salmo 23, pois conhecemos não apenas o Salmo do pastor, mas principalmente conhecemos o pastor do Salmo. As palavras do Salmo 23 têm um profundo significado para nós que cremos em Deus. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu rebanho. E como tais, como ovelhas do seu rebanho, nós estamos peregrinando nas veredas deste mundo. Nessa peregrinação necessitamos depositar nossa confiança nele. Então o tema desse sermão é: o crente peregrino confessa a sua confiança em Deus, o seu pastor. Com base no Salmo 23, nós precisamos entender nossa peregrinação à luz da figura de um rebanho que está sendo conduzido pelo seu pastor. O Salmo 23 foi escrito por Davi. Davi, irmãos, antes de conduzir o povo de Israel como rei, ele conduzia um rebanho de ovelhas como um simples pastor. Ele está falando aqui com absoluta propriedade. O pastoreio de ovelhas era uma atividade bem comum no meio do povo de Israel. Davi ele conhecia bastante, ele conhecia muito bem o trabalho de um pastor. Sua tarefa como pastor era conduzir o rebanho de um pasto para outro, a fim de providenciar alimento para as ovelhas. Como pastor, ele sabia, ele conhecia o caminho, ele sabia dos perigos que as ovelhas haveriam de enfrentar. As ovelhas, coitadinhas, elas não têm discernimento ali. São animaizinhos que estão ali comendo, pastando aqui. Precisa se alimentar, esse pasto já não precisa ir para outro pasto. Então o pastor vai levar elas para lá. Mas elas não sabem dos perigos que tem ali. Muitas vezes se viam diante de um caminho tortuoso, difícil, diante de animais ferozes. Era o dever do pastor proteger as ovelhas desses perigos, tanto do caminho quanto de animais ferozes. À procura de verdes pastos, as ovelhas elas tinham que caminhar sob a liderança do pastor.
Nessa caminhada, era necessário passar por caminhos pedregosos, subir montanhas, descer por meio de vales muitas vezes sombrios. A região de Israel, ela é uma região, é uma região que é geograficamente bastante acidentada. Havia muitas montanhas, vales escuros, sombrios. As ovelhas, irmãos, elas têm uma característica, elas são animais sensíveis. Elas se assustam facilmente. Imagine as ovelhinhas de Davi, quando ele era um simples pastor, passando por vales escuros, se assustando com cada movimento de animal ou de vento. As ovelhas, elas tinham que confiar no pastor que estava conduzindo-as. Cada crente, cada um de nós, é uma ovelha que está peregrinando nas veredas deste mundo. Essa peregrinação, meus irmãos, nem sempre ela será feita por caminhos planos, por pastos verdejantes. Nessa nossa peregrinação aqui, há montanhas e vales que nós precisamos transpor. Nenhum crente, vai conseguir caminhar sozinho. Todos precisam do cuidado e da proteção de Deus para prosseguir na peregrinação. É necessário, irmãos, que todos os crentes peregrinos depositem toda a sua confiança em Deus, principalmente diante dos perigos e males que podem encontrar nessa peregrinação. A exemplo de um rebanho de ovelhas, nós também estamos sujeitos a andar no meio de vales sombrios e escuros. Por essa razão, nós precisamos confiar naquele que está nos conduzindo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A expressão vale da sombra da morte é uma expressão muito forte. Ela aponta e ela nos faz pensar em trevas profundas. Poderíamos pensar, por exemplo, na grande escuridão que há no final de um poço extremamente profundo. Também essa expressão é usada na Bíblia para referir-se à morada dos mortos, que é um lugar de densas trevas e escuridão. Jó, capítulo 10. Versículo 21. Só voltar um pouquinho. Jó, capítulo 10, versículo 21. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Eu me lembro de um sermão que o pastor Messias trouxe algum tempo atrás, falando sobre o vale da sombra da morte, a sombra da morte. Um lugar terrível. E, irmãos, nós não estamos livres da escuridão. Poderemos passar, eventualmente, pelo vale da sombra da morte. O salmista, ele reconhece isso quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. No contexto do Salmo 23, a expressão vale da sombra da morte é uma figura que aponta para a realidade dos terríveis perigos e males que o crente pode experimentar durante a sua peregrinação nesta terra. Davi deixa bem claro que os crentes não estão isentos de perigos nesta vida.
eles podem sofrer males. Não é pelo fato de que você já é um crente, você já tem Deus como seu pastor, que as aflições e males do tempo presente deixarão de existir na sua vida. O próprio Jesus disse que nesse mundo teremos aflições. João 16:33. Se você quiser abrir, se não quiser, apenas acompanhe no entendimento. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós não devemos, irmãos, pensar e ensinar como muitos que estão aí por fora. Nós devemos fazer como eles fazem ao afirmar que uma vez que você se tornou crente, seus problemas acabaram. Seus problemas acabaram-se. Terminaram os seus perrengues da vida. Você não pode mais sofrer mal, nenhum perigo. Há quem diga isso. Que se você está sofrendo um mal, se alguma coisa de errado, de ruim está acontecendo com você, é porque você está vivendo em pecado. Há quem diga isso. Estão errados. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Conforme a Bíblia, nós estamos sujeitos a andar pelo vale da sombra da morte e enfrentar perigos nessa peregrinação. Que perigos ou males nós poderemos experimentar? Podemos citar alguns exemplos gerais: fome, doenças, desemprego, calamidades públicas, seca, cheias, tempestades, pandemias, problemas familiares, morte e qualquer outra coisa que possa nos afligir. Todos esses males e perigos constituem o vale da sombra da morte, pelo qual nós podemos estar sujeitos a andar em nossa peregrinação. Sejamos mais específicos agora, vamos aprofundar o entendimento aqui. Pense na situação de um jovem crente, que foi acometido de repente por uma doença gravíssima, e que agora está com os dias contados, tem pouco tempo de vida. Esse crente, irmãos, ele está peregrinando pelo vale da sombra da morte. Pense também no caso de uma mulher crente, que vive uma vida sofrida, porque ela tem um marido descrente, que não apoia ela em nada. Ela está passando pelo vale da sombra da morte também. Um pai de família ficou desempregado e não tem nenhuma condição agora de sustentar a sua família. Esposa e filhos sem sustento. Ele está andando também pelo vale da sombra da morte. Esses perigos e males, irmãos, eles são comuns a crentes e a descrentes. É inevitável que eles venham para todos. Nós passamos por um momento mundial recentemente, que nós vimos isso acontecer. Todos sujeitos aos males e perigos, todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, famosos e anônimos, crentes e descrentes, todos igualmente sujeitos. É inevitável que esses males, esses perigos venham a todos. Mas, irmãos, existe uma grande diferença quando nós falamos de crentes e descrentes. E qual é essa diferença? Ela está na atitude diante do vale da sombra da morte, pelo qual eles passam.
O descrente, embora necessitado, não deposita sua confiança em Deus. No meio dos perigos e males que lhe sobrevêm nessa vida, pode chegar a murmurar e blasfemar contra Deus. Também sentem um grande medo do mal que pode lhes acontecer. Eles não conhecem e nem confiam em Deus, aquele que é maior que o mal e que tem poder para transformar o mal em bem no favor dos seus filhos. Eles não conhecem. O nosso único consolo na vida e na morte é que nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos a Deus. E contra a vontade dele, nem um fio de cabelo da minha cabeça ele cai. Eu tenho paz, porque eu confio nesta palavra. Eu confio que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu confio que Ele é o autor de todo bem. O crente, ele sabe disso. O descrente não sabe. O crente, diante do vale da sombra da morte que ele está passando, ele confessa com toda a confiança: não temerei mal nenhum. Com essa confissão de fé, o crente não está negando nem o poder e nem a realidade do mal que pode lhe sobrevir. Não é negação, mas ele está afirmando com plena segurança, com total convicção, que não há de ser abalado com o mal ou o perigo que pode lhe acontecer no vale da sombra da morte. Ele não tem medo de andar pelo vale da sombra da morte, nem de enfrentar o mal e o perigo que há nesse vale. Os vales escuros e sombrios pelos quais o crente anda em sua peregrinação não lhe infundirão medo. Sua confissão firme e segura no meio do vale da sombra da morte é: não temerei mal nenhum. Nenhum. E por que o crente não teme o mal que há nesse vale? Por que o crente confessa com confiança: não temerei mal nenhum? No que, ou melhor, em quem ele baseia a sua confiança? Ele mesmo confessa a base da sua confiança. Versículo 4, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a base, irmãos, da confiança do crente. Não temerei mal nenhum, porque tu, está dizendo para Deus, tu, Senhor, o bom pastor, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Autor da vida, que nos resgatou do lamaçal de pecado, nos transportou para o reino da luz, do Filho do seu amor, tu estás comigo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos de Israel, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele conhece e confia no Senhor, que é o seu pastor, Ele é o seu guia a todo momento, especialmente a todo momento, especialmente quando ele está andando no vale da sombra da morte. Irmão, irmã, quando você estiver sendo afligido, pressionado com os perigos e males que a sua peregrinação lhe apresenta, confesse com confiança: não temerei mal nenhum. Esse crente, ele vai dizer com segurança: em me vindo temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus
ponho a minha confiança e nada temerei. Salmo 56, versículos 3 e 4. O crente não confia em si mesmo para prosseguir a sua peregrinação. Eu confio porque eu nada. Eu não posso nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que é nada? Nada. O crente baseia sua confiança no Senhor, que é o seu pastor, que o guia e está sempre presente na sua vida. Essa é a verdade. Porque tu estás comigo, tu, Senhor, estás comigo. Onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. Tu, Senhor, estás comigo. O crente, ele não confia num Deus distante, mas um Deus que está sempre presente em sua vida. Tu, Senhor, estás comigo. O Senhor está comigo. A palavra que Davi usa aqui, e que foi traduzida pelo termo comigo, essa palavra que Davi usa, ela transmite a ideia de comunhão, de companheirismo. Ela aponta para alguém que está sempre junto de outra pessoa. Não é uma presença estranha. Sabe aquela presença estranha de uma pessoa que está aqui do seu lado, mas que você está andando numa multidão, tem muitas pessoas aqui, mas você não conhece ninguém, você não tem... Não, a palavra que Davi usa aqui, tu estás comigo, é comunhão. É a pessoa que está sempre junto, mantendo comunhão com a outra. Pense na figura do pastor. O pastor das ovelhas. Muitas pessoas têm dificuldade para pensar na figura do pastor, e eu vou fazer aqui outro adendo. Eu até acho que já comentei isso algumas vezes com o pastor Messias. Do meio evangélico, as pessoas não têm noção do que é um pastor. Falando de pastor da igreja, o pastor que cuida da igreja, que está cuidando das ovelhas do bom pastor, do grande pastor. As pessoas no meio, nas igrejas evangélicas, não têm noção do que é ser um pastor, não têm noção do que é ser pastoreada, não sabem qual é a figura do pastor. Então, nós sabemos, nós aqui na nossa igreja local, nós temos convicção disso, nós sabemos disso. Talvez quem está vendo esse vídeo não saiba, mas todos agora pensem na figura do pastor de ovelhas, que cuida das ovelhinhas. Davi, lá antes de ser rei. O pastor, não o mercenário, o pastor de verdade, ele não abandona as ovelhas. Ele está sempre junto das suas ovelhas. Sempre junto. Se surge o perigo no caminho, o pastor vai lá e enfrenta o perigo. Protege as ovelhas. Se surge o ladrão, o pastor vai e enfrenta o ladrão, protege as suas ovelhas. Dessa forma, o Senhor Deus, essa é uma ilustração para entender que Deus, ele jamais nos abandona. É a figura do pastor que está cuidando das suas ovelhas. Ele está sempre perto de nós, sempre presente em nossas vidas, sempre nos guiando, em todo momento, nos dirigindo, nos mostrando o caminho. É por aqui que nós vamos, é por aqui agora. Essa é a figura de Deus conosco, cuidando de nós, na nossa caminhada. Ele é o nosso pastor e jamais nada nos faltará, pois Ele não se esquece e nem desampara nós.
as suas ovelhas. Não somente aqui no Salmo 23, mas também em muitos outros lugares do Antigo Testamento, nós encontramos a comparação do relacionamento de Deus com o seu povo com o relacionamento de um pastor com suas ovelhas. Salmo 28:9, Isaías 40:11 são alguns exemplos. Esse relacionamento, ele é evidenciado todas as vezes pela comunhão. Deus está sempre presente no meio do seu povo. Quando João teve a visão lá no livro de Apocalipse, e ele vê os 7 castiçais que representam a igreja, quando ele vê Cristo, Cristo está no meio dos castiçais. Ele está presente na igreja. A presença de Deus, ela é evidente com o seu povo. Deus está sempre no meio do seu povo. Ele é o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Como o Senhor esteve presente no meio do seu povo, lá na época do Antigo Testamento. Vamos lembrar do Antigo Testamento agora. Vamos pensar na peregrinação de Israel no deserto. Deus conduziu o seu povo e jamais o abandonou durante 40 anos, no meio do calor e da escuridão do deserto. O calor nós estamos sentindo agora, né? Parece que nós estamos no deserto. No meio do calor e da escuridão, Deus conduziu e guiava o seu povo. Durante o dia, o Senhor era com o seu povo por meio de uma nuvem que os guiava e os protegia daquele sol escaldante. À noite, o Senhor se apresentava numa coluna de fogo para iluminar o caminho do seu povo e para guiá-lo pelo deserto. Além disso, a Arca da Aliança, que se encontrava no tabernáculo, simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Israel, irmãos, podia caminhar seguro, confiante, pois o Senhor, o seu pastor, era com ele por onde quer que andasse. O Senhor sempre cuidou do seu povo, providenciando alimento, água, protegendo dos inimigos. Nós somos o novo Israel de Deus. As ovelhas que pertencem ao rebanho do seu pastoreio. Somos nós. O nosso pastor também está presente no meio de nós. Como Deus está presente agora no nosso meio. No passado se evidenciava de várias formas. Eram sombras do que viria. Eram tipos do que estava para acontecer. Eram figuras do que seria ainda revelado. E o que seria revelado seria perfeito. Muito mais do que aquilo que estava sendo visto. Foi revelado a nós, na plenitude dos tempos, através do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu pergunto para vocês, se aquilo que eles viam, já parou para imaginar essa visão de uma nuvem gigantesca guiando o povo? Não eram poucas pessoas, não era meia dúzia, era muita gente. Aquela nuvem, à noite uma coluna de fogo, que visão! E isso ainda não era nada perto daquilo que viria a ser. Isso ainda era um tipo, era uma sombra do perfeito que seria revelado. Essa visão maravilhosa que eles tinham, se eles pudessem viver hoje, eles diziam: isso sim que é maravilhoso, isso sim que é esplêndido, glorioso, Cristo no meio da sua igreja. Ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco.
Jesus Cristo, nosso pastor que está conosco, Ele próprio se identificou assim. Ele conhece as suas ovelhas, Ele deu a sua vida por elas. Ele viveu na terra entre os homens, Ele esteve presente no meio dos seus discípulos, deu a vida pelas suas ovelhas, morreu, ressuscitou, foi para junto do seu Pai, mas não nos esqueceu e nem abandonou a sua igreja. Ele prometeu aos discípulos e também a nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. A nuvem, a coluna de fogo, a arca da aliança, eles somente apontavam para Cristo. Somente apontavam para Cristo, que viria habitar com o seu povo. E hoje, irmãos, Ele está conosco, nos guiando na nossa peregrinação. Não mais por meio de uma nuvem, de uma coluna de fogo, de uma arca da aliança, mas através do seu Espírito Santo, através da sua santa palavra. O seu Espírito, o Espírito de Deus, ele é real, Ele é presente em nossas vidas, é o nosso Consolador, Ele habita em nós, Ele está sempre do nosso lado, nos encorajando nas nossas tribulações. A sua palavra, ela nos revela os seus mandamentos, a sua lei para que nós os guardemos. A sua palavra nos conforta, nos traz as suas maravilhosas promessas. Nós acabamos de ver aqui uma de Mateus 28:20, estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é uma maravilhosa promessa de Cristo para nós. Isso nos conforta, irmãos. A tua vara e o teu cajado me consolam. No meio dessa nossa peregrinação, especialmente quando nós estamos no vale da sombra da morte, nós podemos confessar com toda a nossa confiança que Cristo, o nosso bom pastor, está sempre, sempre, sempre conosco. A sua vara e o seu cajado nos dão consolo. A vara e o cajado, eles são instrumentos muito importantes no trabalho de um pastor de ovelhas. A vara é uma peça de madeira bem dura, que serve como instrumento de defesa. Com essa vara, o pastor ele defendia as ovelhas daqueles animais ferozes que vinham pelo caminho. O cajado, por sua vez, é uma espécie de vara também, mas bem longa. Contém uma curva na sua ponta. Era usado para dirigir as ovelhas. E também para puxar algumas ovelhas que tinham caído em algum buraco durante a caminhada. Era um motivo de grande consolo e alegria para as ovelhas quando o pastor as protegia de animais ferozes. Aquele animal, aquele leão que surgia no caminho, aquele urso, sei lá que animal mais, sei lá se tinha urso. Acho que o urso não era, acho que era, não sei. Urso, enfim. Os animais ferozes. Era um motivo de consolo e alegria para as ovelhas serem protegidas. Quando caiu em algum buraco e o pastor ia lá com seu cajado e puxava ela. Que alívio para aquela ovelhinha que caiu num buraco, que estava presa e por si só não conseguiria sair de lá. Que alívio! Cristo é o nosso pastor. Ele nos providencia tudo o que nós precisamos. Nosso corpo e a nossa alma. Ele nos defende, meus irmãos. Pelo seu poder,
contra todos os inimigos. Quem poderá contra o Senhor? Quem? Nele nós encontramos refúgio e consolo. A sua palavra e o seu Espírito nos consolam. As ovelhinhas tinham a vara e o cajado. Nós temos a palavra de Deus e o seu Espírito Santo. Você está passando pelo vale da sombra da morte? Não fique amedrontado. Confie no seu pastor. Ele é contigo por onde quer que andares. Por que temer o vale da sombra da morte? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do seu amor e da sua presença? Quem, irmãos? Quem pode nos separar do amor e da presença de Deus? Quando Ele determinou, decretou que nós somos dele. Os perigos e males desta vida podem nos separar? As nossas tribulações, que são tantas, pode? Não. O diabo pode nos separar? Satanás tem esse poder de nos separar de Deus? A morte pode nos separar de Deus? Nada, nem ninguém poderão nos separar do amor e da presença do nosso Deus. Portanto, confessemos com confiança que o Senhor está sempre conosco, conforme as palavras de confiança do Salmo 46 também. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Nós conhecemos, nós cantamos aqui várias vezes. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não importa quão escuro seja o vale no qual nós estamos peregrinando, não temeremos mal nenhum, pois o nosso pastor está sempre conosco, guiando-nos em nossa peregrinação, nos consolando com a sua palavra, com o seu Espírito. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele cuida sempre de nós. Por isso, como crentes peregrinos, confiamos nele em toda a nossa peregrinação, inclusive quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte. Amém. Vamos louvar a Deus. Nós citamos vários salmos, mas vamos louvar ao Senhor como resposta desse sermão com o Salmo 61.
Amém. Vamos nos colocar em pé. Faremos uma oração de encerramento com a graça do nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus amado, Deus querido, como é bom, Senhor, quando nós somos confrontados com a Sua palavra e ensinados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ensinados com a Tua graça e com a Tua misericórdia, a respeito da Tua vontade e do Teu querer, Senhor. Que nós possamos estar atentos, ó Deus, e confiantes em todo o tempo, nas adversidades, nas tribulações, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, vamos dizer com confiança: não temerei mal nenhum, porque o Senhor, ó Deus, meu bom pastor, está comigo. A Tua palavra e o Teu Espírito Santo sempre nos consolam, ó Deus. Que esse salmo seja uma oração viva, não apenas como é costumeiramente divulgado, mas uma oração viva em nossas vidas todos os dias. Que possamos estar firmados nessa rocha, sempre na Tua presença, guardados pelo Senhor, Deus. Nós pedimos a Tua bênção sobre essa semana que se inicia, que nós possamos em todo o tempo, em tudo o que fizermos, glorificar ao Senhor, ó Deus. Que nós possamos durante essa semana glorificar ao Senhor através do nosso trabalho, através das nossas atividades cotidianas, através da nossa família, através de tudo que fizermos, que o Senhor, o Seu nome sejam glorificados. Que tudo seja para a Tua glória, Deus. Nós pedimos humildemente ao Senhor que nos dirija, que nos conduza nessas peregrinações. Pedimos ao Senhor humildemente que abençoe, Deus, a nossa cidade, que abençoe a nossa região, o nosso estado, o nosso país, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, dos brasileiros, que nós possamos, que a Tua igreja possa ser luz neste país que está em trevas, Senhor. Deus, não permita, Senhor, nós pedimos ao Senhor, que se for possível, Deus, não permita que seja autorizado, seja esta lei absurda que está sendo discutida, debatida no Supremo Tribunal Federal, não permita, Senhor, não permita. Por amor dos inocentes, ó Deus, que isso seja aprovado, Senhor. Dê a direção certa àquelas pessoas que lá estão. E que o Senhor use, Deus, a Tua igreja para ser luz neste mundo. Que a Tua igreja não se acovarde diante de tantos abusos e absurdos, mas que a Tua igreja se levante para pregar a verdade do Evangelho. Dê, Senhor, condições para que seja feito. A igreja fiel, que ela possa resplandecer como a luz deste mundo, Deus, pois foi para isso que ela foi chamada. Deus, pedimos que o Senhor abençoe grandemente os Teus amados filhos fiéis, com o Teu Espírito Santo, dando a eles refrigério nas suas tribulações, se for da Tua vontade, curando os enfermos que há no nosso meio, Deus, dando saúde, se possível, Senhor, dando livramento, se possível, Senhor, abençoando os Seus caminhos, mas que em tudo nós glorifiquemos ao Senhor e saibamos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, Senhor. Deus, nos conduza em paz e em segurança, abençoe a Tua igreja fiel espalhada pelo mundo e que nos dias que virão ainda, que possamos permanecer fiéis ao Senhor, ó Deus, em todo o tempo, que nós não venhamos abrir mão da fidelidade à Tua palavra e ao Senhor. Nos permita, Deus, continuar andando diante de Ti, em fidelidade, em amor e em paz. É o que nós pedimos ao Senhor. E assim nós Te oramos, no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.